Olá pessoal, meu nome é Leandro Torres e sejam bem-vindos a mais uma aula dentro do nosso programa de capacitação acelerada, de formação acelerada em OutSystems. Hoje vamos falar um pouquinho de como customizar o look and feel das nossas aplicações, tá? Como utilizar as nossas expressões e comandos CSS para customizar e onde inserir essas informações para a gente customizar o look and feel das nossas aplicações, tá? Por que a gente deveria fazer isso, né? Porque dependendo do device que nós vamos interagir, pode ser que seja necessário, ou que a nossa aplicação tá sendo utilizada, pode ser que seja interessante a gente ter um look and feel diferente, né? Então, seja de elementos ativos, então vou dar um exemplo para vocês que imagine uma aplicação no desktop, tem muito mais espaço. Então a gente pode, por exemplo, botar um botão e botar um texto dentro de um botão. Também um desktop, as pessoas geralmente estão utilizando com uma concentração maior, né? Estão sentadas ali, utilizando com uma concentração menor, tem menos distrações, né? Não estão se locomovendo. Então, a gente pode utilizar um botão com texto e com uma cor não muito chamativa, por exemplo. Se a gente está, essa mesma informação no dispositivo, pelo tamanho da tela e também pela forma que esse dispositivo está sendo utilizado, ou seja, em todo lugar. Talvez seja interessante a gente, em vez de colocar um texto dentro de um botão, seja interessante a gente colocar um ícone que é menor, vai consumir menos espaço da tela. Por outro lado, a gente coloca uma cor mais chamativa, porque é um botão que a gente quer que seja destacado para o nosso usuário da nossa aplicação. Então, o tipo de dispositivo e o uso desses dispositivos, dependendo disso, pode ser que a gente tenha que mexer e alterar o look and feel das nossas aplicações, tá? Também o contexto do uso, né, da aplicação, se é uma aplicação feita para negócios, né, para o mundo empresarial, ou é uma aplicação para uso pessoal, né, como eu estava comentando, se ela é utilizada somente por pessoas que estão sentadas na sua mesa, ou se são pessoas que estão se deslocando num carro, caminhando na rua, estão no supermercado, etc. Então, é importante saber o contexto onde vai ser utilizada e para quem vai ser utilizada essa nossa aplicação, tá? E também, claro, é importante a gente saber, quando vamos fazer o look and feel da nossa aplicação, a gente entender ou discutir um pouco sobre a experiência que nós queremos dar para o nosso usuário, né? Falamos um pouquinho sobre isso antes, né? Esse é um dos fatores que cada vez mais são levados em consideração para que os usuários ou os nossos consumidores decidam utilizar a aplicação A, B, C ou D, né? A experiência que eles estão tendo no uso dessa aplicação, tá? Então, para todos esses imperativos aqui, é necessário que a gente pense um pouco e que a gente customize as nossas aplicações, o look and feel das nossas aplicações, tá? Uma das primeiras formas de customizar o look and feel das nossas aplicações é quando a gente está criando realmente a aplicação, né? A gente já pode selecionar uma cor que vai ser a cor que vai ser utilizada nessa nossa aplicação, que é a primary color, né? E a paleta, a partir dela vai ser definida, já pré-definida uma paleta de cores que vão ser utilizadas pela nossa aplicação. A gente pode, se quiser, alterar essa sugestão, não há problema nenhum. E também ao carregar um ícone que vai ser mostrado na nossa aplicação, um ícone que vai ser mostrado nas páginas da nossa aplicação, também a plataforma OutSystems já pode pegar o padrão de cores a partir desse ícone, né? Então, tem várias formas da gente já na criação mesmo da aplicação, a gente definir mais ou menos a paleta de cores que a gente vai utilizar, tá? Claro que isso pode ser alterado depois, sem problema nenhum, para facilitar isso, essa alteração, essa mudança de paleta de cores e mais algumas características do look and feel da nossa aplicação, nós podemos abrir o Theme Editor, né? Através desse botão aqui que fica na parte de cima do nossa área de trabalho, tá? Nós podemos abrir esse editor e customizar algumas informações, tá? Uma delas, como eu estava comentando, é a paleta de cores. Aqui tem mais algumas sugestões, mas nós podemos escolher outras, tá? Também algumas informações a mais, como o espaçamento entre os elementos da nossa tela, se vai ter shadow, se não vai ter, o background do nosso login, qual é o tamanho da fonte e qual é a fonte padrão,
né? Enfim, tem uma série de opções aqui que a gente pode já utilizar, ou de ferramentas que nós podemos utilizar para alterar o look and feel da nossa aplicação, tá? E também a gente pode mudar os nossos elementos que são adicionados dentro da nossa tela, tá? Ah, normalmente, quando a gente cria um elemento, ele é gerado um nome para esse elemento, né, de forma automática, tá? Desse elemento da tela. Quando a gente for consumir isso dentro da nossa programação do CSS, né, da nossa aplicação, quando a gente for customizar o look and feel da nossa aplicação, como é um elemento que é gerado automaticamente pela, pela, pela própria plataforma, não é interessante a gente fazer referência a esse Y element na customização do nosso look and feel, tá? Não é bem recomendado. Então, o que a gente deveria utilizar realmente são classes ou elementos em si, tá? Para fazer essa customização, essa referência para nossa customização, tá? Bom, nas nossas páginas a gente já viu um pouco isso, a gente já usou várias vezes isso, né? Os elementos que são colocados dentro das nossas páginas, a gente pode chamar um Styles Editor, certo? Que tem para praticamente todos os elementos que nós adicionamos, e a gente consegue configurar várias informações da nossa página. A gente consegue seja de maneira visual, alterar parâmetros como fonte, cor de fundo, cor da fonte, e também isso via visualmente ou através de comandos. Então, por exemplo, a gente pode clicar num ícone e alterar a cor de fundo, ou nós podemos utilizar, né, o comando background color e mudar na mão isso, tá? Interessante que à medida que nós vamos mudando visualmente, ele vai criando esses comandos para nós e nós podemos salvar como uma classe que pode ser consumida e ser utilizada em outros elementos parecidos com esse, em outras páginas da nossa aplicação, tá? Então é bem intuitivo, tá? Aqui está um exemplo, né, do Styles Editor, onde visualmente a gente consegue mudar várias informações, incluindo aquelas que eu já comentei, incluindo também a parte de espaçamento, né, que a gente utiliza, espaçamento, alinhamento, a dimensão daquele elemento que nós estamos mostrando, as bordas desse elemento, tá? Um legal que também a gente consegue fazer um live preview dessas mudanças e é bem fácil, tem um linkzinho que a gente clica caso a gente queira salvar toda essa configuração que nós fizemos para ser reutilizada em outros lugares, tá? A gente pode também fazer um inserir na mão, né, essas customizações ao nosso look and feel. Uh, e, e, e esse look and feel, na verdade, ele é mostrado para a gente de acordo com várias camadas, tá? Uma primeira camada, como é que a gente faz para abrir essas diversas camadas, né? A gente clica no tal de Style Sheet Editor, que tá em cima aqui da nossa tela de trabalho no Service Studio, bem do lado do Theme Editor, tá? Então o Style Sheet Editor está do lado. E a gente consegue visualizar as configurações de look and feel para as várias camadas da nossa aplicação. Então, a primeira camada se trata do que vai acontecer com os nossos blocos e com as nossas telas, certo? Depois nós temos o tema da nossa aplicação em si, geral, certo? Nós temos as informações referentes ao Theme Editor, tá? E, por fim, nós temos os temas básicos que são utilizados para criar a nossa experiência como um todo e que são carregadas a partir da própria OutSystems, né? Fazem parte do look and feel desenvolvido pela própria OutSystems e que forma a base das nossas páginas, tá? O legal é que esse editor, né, ele é bem intuitivo, né? Então, à medida que a gente vai digitando, dependendo do que a gente digita, ele faz um highlight nas informações através de cores. E ele também completa para a gente. A gente digita um pedacinho, ele tem ali uma inteligência artificial que mais ou menos já entende o que a gente tá querendo digitar e já nos ajuda com autocomplete, tá? E a gente consegue dar um live preview dessas mudanças, tá? Então, aqui é
Aqui é um exemplo onde a gente não só digitou os comandos, mas também a gente está utilizando variáveis, tá? A gente pode, dentro da nossa programação, do nosso look and feel, né, nossa programação CSS, a gente pode definir algumas variáveis, e essas variáveis depois podem ser consumidas dentro das nossas... O conteúdo dessas variáveis podem ser consumidas dentro da nossa programação do look and feel, né? Por que que eu faria isso, né? Vamos supor que a gente queira mudar... Em vários lugares eu quero mudar o background color, por exemplo, de um elemento. Eu posso definir uma classe para isso, mas nessa definição eu posso fazer com que num lugar a gente tenha um background color padrão. Então, uma vez que a gente mude essa variável que é o background padrão, que é o background color padrão, em todos os lugares que estão referenciando a essa variável, a gente vai alterar o background color, né? Eu não preciso em cada uma das nossas programações de look and feel e alterar na mão isso, né? Então aqui está um exemplo aqui à direita, né? Onde a gente define dentro da pseudo-class root, a gente define as variáveis que a gente quer. Então as variáveis elas sempre começam com dois tracinhos, né? E um nome, certo? Então aqui tem dois exemplos, dois tracinhos color primary hoover, e aí tem uma cor uma cor, né? Um código de uma cor. E depois nós temos a outra definição aqui de variável, que é dois tracinhos color red lighted. Então aqui a gente está definindo qual vai ser a cor quando a gente navegar em cima desse elemento e o que é a definição de um vermelho leve, né? E depois, dentro da nossa programação, CSS, ao fazer referência para esses elementos, tá? A gente aqui embaixo tem um exemplo, ó. Aqui tinha sido definida uma terceira variável, moveframe 5px, e aqui dentro dessa classe, o padding dela, em vez de estar aqui 5px, na verdade está apontando para essa variável que nós definimos anteriormente, né? Para fazer isso, aqui no código foi colocado um var, e entre parênteses foi colocado o nome da variável que estamos fazendo referência. Então, se existir a necessidade de colocar essa informação de padding em várias classes e a gente quiser que se utilize esse valor padrão ou o valor dessa variável que foi definida como padrão, se a gente quiser mudar esse padrão no futuro, em vez de ser 5px, ser 7px, em vez de a gente ir em vários lugares do nosso código, a gente simplesmente muda no valor da variável e isso vai ser refletido em dessas várias classes que estão consumindo esse conteúdo dessa variável, tá? Então, é bem interessante e é uma forma, vamos dizer assim, mais inteligente de fazer o código aqui do nosso look and feel da nossa aplicação, tá? Quando a gente deve utilizar o Styles Editor e quando a gente deve utilizar o Style Sheet Editor, ou seja, quando a gente deve utilizar mais a parte gráfica, fazer tudo mais graficamente, quando a gente deve fazer as coisas mais na mão, né? Bom, o Style Editor visual é mais para quem não tem tanto conhecimento de CSS, quando a gente quer mexer em alguns widgets individuais, ou a gente quer mudar na linha ali, a gente quer mudar o estilo desse widget, tá? E ele já é assinalado no design, né? E o editor, por outro lado, quem conhece mais CSS vai se sentir mais confortável com ele. Se a gente quer endereçar e mudar vários elementos ao mesmo tempo, então é interessante utilizar esse Style Sheet Editor. A gente pode criar classes, né, para serem reutilizadas e a gente pode assinalar essas classes, inclusive, durante o runtime, tá? Interessante que ali na aba propriedades de um elemento, aqui está mostrando aqui à direita, aqui para nós, um elemento que é um botão, né, que está escrito clique-me nele. Existe o nosso Style Editor aqui à direita, mas nas propriedades a gente pode fazer referência a algumas classes que já estão ou pré-customizadas, já foram carregadas através pela aplicação, né, quando foi criada, foram criadas pela própria OutSystems, estão consumidas aqui na nossa aplicação,
ou nós podemos criar as nossas classes e consumi-las aqui nessa propriedade aqui, né, desse nosso elemento, que nesse caso é o botão, tá? Então tem esse atributo aqui, que é o Style Classes, e a gente pode colocar aqui as classes que nós queremos aplicar, as classes de customização do look and feel que nós queremos aplicar aqui no nosso elemento, nesse exemplo botão, tá? A gente pode ir selecionando as classes uma a uma, assim, simplesmente separando por um espaço, como está aqui. Então, tem uma classe sendo carregada que é o bottom aqui, né, btn, e tem uma que é o bottom primary, né. Então, elas estão sendo carregadas uma a uma, e para isso elas foram nomeadas aqui, foram relacionadas, simplesmente utilizando um espaço entre elas, tá? Se for necessário, a gente também pode abrir um editor e colocar isso, inclusive criando algo mais complexo. Lá eu vou mostrar isso para vocês, mas tem um exemplozinho aqui seguindo também, tá? Todas as classes que foram definidas no contexto corrente, né, na página ou no bloco, podem ser utilizadas, ou na aplicação podem ser utilizadas. Como eu estava falando, a gente pode escolher múltiplas delas. A pessoa pode até ir digitando só, aqui é o exemplo, digitou WA, já veio a sugestão aqui de todas as classes que podem ser utilizadas e que tem a palavra WA no nome, né? Então, ele já vai nos sugerindo aqui algumas opções, tá? Basta separar por espaço. E é legal que já faz um live preview, né, no elemento. Aí, no caso aqui, foi mudado o texto desse link aqui para vermelho, né? Então, a gente já consegue ver isso já na hora, o que tá acontecendo, tá? Mas eu acho mais bacana, até não é só isso, eu acho mais bacana que aqui, através dessa aba Properties aqui, a gente consegue colocar uma certa inteligência, tá? E deixar um pouco mais dinâmica a classe que vai ser utilizada. Então aqui está um exemplo bem interessante, tá? Foi criada uma expressão, foi utilizado o Expression Editor, e foi colocado um if no começo, e aqui foi referenciado um atributo de uma entidade, ou seja, um campo de uma tabela chamada isUrgent, que provavelmente é um campo booleano que vai ter um valor true ou false. Então, no primeiro, quando a gente abre um if e um parênteses, o primeiro dos três elementos aqui é a condição. Então, a condição é que se for verdadeiro, ou seja, se esse conteúdo dessa variável isUrgent for verdadeiro, execute essa style class aqui. Se não, execute esta outra aqui, ou seja, não faça nada, tá? Então, é bem bacana que a gente consegue mudar o look and feel da nossa aplicação à medida que os dados vão sendo populados, né, na nossa aplicação, tá? Aqui é mais algum exemplo, tá? Que está alterando aqui o style, né, de um botão também com uma condição, só que em vez de for adicionado aqui no nosso item aqui Style Classes, tá? Em vez de ser adicionado aqui, foi adicionado como atributo aqui embaixo, né? A gente coloca o nome Style e na parte de baixo a gente coloca a expressão que a gente quer utilizar para definir dinamicamente esse estilo, tá? Então, a gente pode fazer isso, uma expressão, tanto aqui em cima quanto aqui nos atributos, colocando um atributo do tipo style e aí escrevendo a expressão que nós queremos aqui embaixo, tá? Qual que é a ordem, né, pessoal? Imagina que nós temos informações, né, de look and feel, de customização de look and feel, que vem das mais variadas fontes, né? Como é que funciona como é que funciona, qual que vai prevalecer, né? Então, imagina que nós temos uma style sheet que foi definida internamente, uma style sheet que foi definida, que nós estamos apontando do ambiente externo, que foi carregado, foi criada do ambiente externo, qual delas que vai prevalecer, né? Então, aqui tem uma ordem, né, que é, que é nos repassada, né? Então, primeiro, o primeiro estilo que vai prevalecer é aquele que foi definido
inline, né, no nosso elemento, tá? Depois, levar em consideração qual é o que está carregado, né, os estilos que estão carregados na nossa style sheet, né, do nosso bloco, da nossa página, etc. E por fim, caso a gente esteja carregando algumas style sheets externas, a terceira que vai ser levada em consideração são as externas, tá? Então a primeira sempre é aquela definição que nós colocamos no nosso próprio elemento, o estilo que nós colocamos no nosso próprio elemento, tá? Então isso é bem interessante. Quando a gente cria uma style sheet, né, ou popula uma style sheet, também tem uma precedência ali as informações, tá? Então, a primeira a ordem aqui são aquelas mais específicas para as menos específicas. Então, quando a gente referencia um elemento, né, um elemento da nossa tela, e a gente coloca algumas características de look and feel nessa referência, ela vai ser a primeira que vai ser levada em consideração, ou seja, ela que vai prevalecer, né? E aí depois a gente vai passando para as que são menos específicas, né? Que são as classes ou as pseudoclasses. Aqui tem um exemplo, né, numa classe aqui. E por fim o elemento, enfim, que forma a tela, tá? Então a regra aqui é que quando a gente numa style sheet a gente coloca várias informações, sempre aqui a que vai prevalecer vai da ordem da mais específica para menos específica, tá? Tem até um cálculo que é possível fazer, dependendo dos elementos que são utilizados na criação desse código aqui, né, que leva em consideração o número do ID, o número da classe, o número do elemento, e, e, essa, e esse número aqui ele é levado em consideração para ser feito, tá? Bom, as style sheets no OutSystems, nós temos aquela que é da tela ou dos blocos, né, que já comentamos. Nós temos as style sheets que se referenciam aos temas e aquelas que são populadas através do tema editor, que nós editamos. E aquelas são as básicas da plataforma, né, que são carregadas, são criadas pela própria OutSystems e são carregadas em toda a aplicação, tá? Existe uma precedência também no uso disso, tá? Então, a que tem a menor precedência é aquela style sheet que foi criada em relação aos blocos, tá? Tem a menor precedência. Então, aqui está um exemplo onde está sendo definida algumas coisas, né? Está definindo uma classe do tipo color card aqui, com o nome color card, a cor do texto vai ser rosa, pink, e o background color vai ser vermelho, tá? E aí nós temos o tema da nossa aplicação, que não faz nenhuma alteração nisso. Através do tema editor, isso foi alterado, tá? A cor não vai, do texto não vai ser mais pink, né? Rosa vai ser branco, certo? Foi carregado na sequência. E por fim, aqui tem a maior precedência, que é o da tela mesmo. Na tela foi configurado que essa classe color card, o background color, não seja nem vermelho e não seja nem branco, mas seja verde, tá? Então, nesse exemplo aqui, é que vai ter a maior precedência, né, que vai ser aplicada, é essa da nossa tela, tá? Sempre lembrando que o estilo que é configurado online em cima de um elemento tem maior precedência sobre o que for configurado nas style sheets, tá? Então, é bem interessante a gente se lembrar. Agora eu vou mostrar isso um pouco na prática para vocês. Fazer um ou outro exemplo aqui bem rapidinho. Tem também um exercício bacana para vocês fazerem nessa aula depois, tá? Eu estou com a nossa aplicação Mobile Adega aqui aberta. E primeira coisa, vou mostrar aquele seletor de cores lá quando a gente cria uma nova aplicação. Então eu vou clicar aqui na nossa tela inicial, vou dar um New Application, deixar ele carregar aqui as duas opções que nós temos, que se a aplicação nossa é from scratch ou é de alguma aplicação já existente, eu vou escolher o from scratch, tá? Para vocês verem já o seletor de cores que aparece na sequência, tá? Enquanto ele carrega aqui. Pronto, carregou. Vou escolher o from scratch, vou dar um next. Vou dizer que é uma aplicação reativa, tanto faz aqui para o nosso exercício. Vou dar um next. Já mostra aqui um seletor de cores.
e a gente pode aqui utilizar, selecionar já a cor primária da nossa aplicação, tá? Isso pode ser feito de outra forma também, a gente pode clicar aqui nesse Color Picker aqui e navegar pela diversas matizes, tá? E selecionar um tom de cor. Ou também a gente pode carregar um ícone, eu vou pegar um ícone meio colorido aqui, eu vou dar um upload num ícone de Pokémon aqui. Pronto, eu peguei aqui, bem colorido. E a gente pode ver que a nossa aplicação, quando for criada, ela não vai ter nenhuma dessas cores primárias aqui, ela vai ter uma cor referente a essas cores aqui que estão no nosso ícone, tá? Então isso é bem interessante. Vamos voltar para a nossa aplicação Adega para continuar o nosso exemplo aqui, tá? Uma forma de mudar essas cores e mais algumas características do look and feel da nossa aplicação é através do tema Editor. Basta clicar nesse ícone aqui em cima e ele abre para nós, né, o tema editor da nossa aplicação. Então a gente pode mudar várias cores, inclusive os tons aqui, ó, do nosso palette de cores. Já tem vários aqui sendo sugeridos. Nós podemos mexer aqui nas cores de background, do header, a cor primária, certo? As fontes, aqui o espaçamento, o tamanho do nosso header, certo? As bordas, a gente quer elas mais arredondadas ou mais quadradas. E também a gente consegue alterar aqui a tela de login, né? A gente consegue daqui mesmo já mudar o background da nossa tela de login, apesar que é muito fácil acessar a tela de login também e a gente fazer isso por lá, tá? Mas a gente pode mudar por aqui, para o nosso tema editor, tá? Um outro local que a gente tem, né, é o nosso Style Sheet Editor, certo? Aqui nós não temos nada agora na nossa página sendo customizado. As informações da nossa aplicação também não tem. Aqui são informações que são alteradas através do nosso tema editor, certo? E aqui as informações que são carregadas por padrão em toda aplicação OutSystems que é criada, né? São aquelas informações de look and feel fornecidas pela própria plataforma, tá? Então, é isso. O Style Sheet está aqui. Aqui a gente pode clicar em qualquer elemento aqui. Vamos clicar no elemento que é esse aqui, é uma expressão, né? Que o nosso exemplo está mostrando o nome de um vinho. Nós temos aqui nas propriedades uma classe já colocada nela, chamada bold, né? Uma classe que faz com que o que está escrito aqui vire se for né, que é um texto, vire bold. E nós podemos editar mais coisas mais elementos nesse nosso, ou melhor, podemos alterar mais informações nesse elemento aqui que foi adicionado na nossa tela, tá? Então a gente pode abrir aqui o nosso Styles Editor aqui e a gente pode alterar o tamanho da nossa fonte, a cor da nossa fonte, o background também, tanto o tamanho, o alinhamento dessas informações, certo? A gente pode, por exemplo, selecionar aqui que a tela de fundo, o fundo eu quero que seja vermelho, certo? Que seja vermelho. Aqui acabou não pegando o vermelho, deixa eu mudar aqui. O red. Bem não. Selecionando correto ali. Mas vocês podem ver que uma vez que eu seleciono aqui as informações nesse nosso editor aqui visual, tá? Tudo que eu vou fazendo aqui, na verdade, eles vai refletindo aqui embaixo. Vamos deixar um espaçamento maior por debaixo. Visualmente eu pego e coloco o espaçamento. Aqui ele adiciona uma informação aqui para nós. E a gente, se quiser, a gente pode alterar, como eu fiz aqui, que eu tinha selecionado a cor de maneira equivocada, preta, não vermelha, mas eu vim e mudei aqui na mão. Ou a gente pode também salvar isso como uma classe e reutilizar em outros elementos. Então vamos fazer isso. Vamos mudar aqui, vamos mudar um nome sugestivo aqui. Então, background, nome. Tá? Vou dar um confirme. Nem, ficar em inglês. Vou dar um confirme. Agora ele criou uma classe para nós aqui,
no nosso Style Sheet, que a gente pode utilizar em alguns outros lugares, tá? Onde o background color de fundo fica vermelho e tem um espaçamento. Vamos utilizar isso num outro elemento aqui da tela para ver isso funcionando. Background name. Vamos pegar esse elemento aqui que é o producer name, tá? E vamos ir aqui em propriedades e vamos colocar aqui, ó, background traço name. Pronto. Ou seja, eu customizei um elemento, eu achei tão bacana que eu salvei isso como uma classe, e em outro elemento eu fui e apontei para essa classe que foi criada anteriormente, tá? Então, isso é bem interessante de fazer, tá? O que a gente pode fazer também é... A gente tem aqui essa classe criada, tá? Vamos clicar no elemento nome aqui de novo, tá? E vamos remover isso aqui. Vamos remover essa classe daqui que nós utilizamos, tá? Ao fazer isso, vai voltar a ter a cor que nós esperávamos, tá? Essa classe, ela continua lá, vamos clicar aqui. Essa classe continua lá, a gente pode usar ela em vários lugares, tá? Eu simplesmente deixei de utilizar no nosso elemento nome, tá? Então aqui eu mostrei duas formas da gente apontar para uma classe, tá, pessoal? Eu fiz rapidinho, não sei se ficou claro. Uma é indo nas propriedades e indo em Style Classes e nomeando a classe aqui, simplesmente dando espaço entre cada uma delas. A outra forma é aqui bem em cima, através do Styles Editor, a gente clicar na canetinha e dar um espaço aqui e escrever o nome da outra classe, que ele já está sugerindo para a gente. Tá? E a outra forma ainda que existe, que foi comentada no exercício, é a gente escreve aqui Style, e aqui ele já pediu a sugestão, e a gente coloca, entre aspas duplas, background name, tá? Opa, ficou uma aspas duplas a mais aqui. Pronto. Tá? Também poderia funcionar dessa forma, tá? Mas outra forma de fazer. Bom, removi todas aquelas que estavam aqui. Agora está original, tá? Uma outra forma bacana, pessoal, de fazer, que é a última forma que eu vou mostrar, que é mostrar as informações ou mudar o look and feel de forma dinâmica, tá? Então, para fazer isso, vamos editar aqui, ó. Vamos tirar essa informação aqui. Nós estamos editando o elemento nome. Vamos editar aqui. Eu vou colocar um if aqui, ele já vai pedir para eu abrir um expression editor, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um if e vamos dizer o seguinte, que caso a avaliação deste vinho, ou seja, se o conteúdo da nossa entidade, do nosso campo avaliation, do nosso vinho, for menor que 4, por exemplo, eu quero que fique em vermelho o background desse texto. Então, eu quero que fique bold e eu quero que fique background. E aí eu posso colocar background color red ou eu posso apontar para a nossa classe lá que nós criamos, tá? E se caso não for menor que 4, certo? Eu vou colocar só bold, vai ficar como era o padrão normal, tá? Então eu coloquei uma condição aqui para customizar o nosso look and feel, tá? Então eu vou dar um closed e vou dar um publish nisso aqui e vamos ver o que acontece. Lembrando que eu tenho alguns vinhos que são... Tem um vinho que é nota 13, um vinho que é nota 4 e um vinho que está nota 5, se eu não me engano, lá no nosso cadastro, tá? Então, pela nossa condição aqui, que a gente colocou nesse elemento name, aqueles vinhos cuja avaliação é menor que 4, o nome tem que ficar com background em vermelho e em bold também, eu mantive essa condição, tá? Deixa eu dar um refresh aqui, não está atualizado ainda. Deixa eu dar um refresh. Pronto. Está funcionando, tá? Então, aquele vinho que tem uma avaliação menor que 4, o nome dele ficou vermelho. E os demais que têm uma avaliação 4 para cima, o nome continuou igual, tá? Então, essa é uma forma bem bacana da gente
da gente tornar dinâmico essa customização, né, o look and feel das nossas aplicações, tá? Então é isso, pessoal. Bom exercício. E aqui nós terminamos a nossa aula. Obrigado e até a próxima.